Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos tratar de uma autora, que é a Teresa Ribas, que vai tratar neste livrinho sobre a estrutura da educação comparando. É um pouco comparando porque ela está trazendo, o livro compara, né? Ela está trazendo uma visão de educação da Espanha, e aí o livro é publicado aqui no Brasil exatamente para nós compararmos o que nós fazemos aqui no Brasil. Então esse livro aparece num conjunto de concursos da educação infantil, exatamente por comparar, fazer esse comparativo entre uma educação, enfim, já estruturada há bastante tempo nesta base, que é a base espanhola, e aí no livro há várias comparações nesse sentido. Então é isso que nós vamos acompanhar nesse estudo de hoje. Então nós vamos olhar ao livro da Teresa Ribas, é este livrinho aqui, olha. Ele tem esta capa, é da Artes Médicas, enfim. E nós vamos olhar então como é, primeiro, né, como é que esse sistema espanhol se estrutura e como, aos poucos, esse livro vai trazendo as conexões com a educação brasileira. Nós vamos tentando fazer aqui. Você vai acabar vendo que há várias conexões com a nova Base Nacional Comum Curricular. Então, é um estudo que vai lá tocando na base e você vai aprendendo, junto com esta visão da Espanha, que aparece mais no começo, na parte final, como é que ela está muito ligada à estruturação da base. Então, é isso que nós vamos acompanhando ao longo do texto, né? Vamos logo no começo dizendo assim, né? Olha, o currículo, no começo há uma tentativa de explicação do que é o currículo. O currículo é um programa estruturado de conteúdos disciplinares, até a ampla consideração como conjunto de todas as experiências educativas do aluno sob a direção da escola, né? No nosso caso, dos professores. E nós vamos ver como é que os professores têm função primordial em todo esse processo. E aí, lógico que para o currículo, ela vai está falando que vai encontrar vários tipos de interpretações político-educacionais, interpretações técnicas, interpretações educativas no campo educativo. Isso nós vamos acompanhando ao longo de toda a leitura do nosso resumo aqui. E aí logo no começo ela já está trazendo, né, o projeto lá da reforma de ensino que aconteceu na Espanha. Os responsáveis diretos pela aplicação do currículo nas salas de aula são os professores. Em vários momentos, então, você vai ver que a autora vai se referir ao trabalho dos professores. Então, os professores não devem ser a correia de transmissão das diretrizes que emanam da administração. O que tanto lá na Espanha quanto aqui vai colocar um peso. Aqui nós vamos chamar de projeto político-pedagógico, PPP. Então não é um projeto, se a gente olhar a base, aqui não fala da base, mas se nós olharmos a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma inspiração, ela é base, como o próprio nome diz, ela é o ponto de partida, o mínimo que cada escola, cada professor pode trabalhar. Se é o mínimo, a gente pode ir para muito além disso, Então, os professores não são transmissores. E desde o início, a gente já está colocando essa questão que colocamos sempre, não? Todos os concursos no Brasil apontam para uma diretriz que não é transmissiva. A escola não é transmissora. Essa escola é transformadora. Se ela é transformadora, ela se apoia na realidade atual. Ela não se apoia num processo onde o professor ensina e o aluno aprende somente. Ela se apoia num processo onde o aluno deve estar envolvido no processo educativo para depois sim a escola tratar do que ela precisa tratar e o aluno trazer os seus saberes à escola. Então há uma dupla mão, uma mão de ida e volta dentro da escola. O tempo todo a escola não é transmissora. Então a tarefa de planejar se apresenta como um processo complexo na qual intervém inúmeras variáveis. Olha as variáveis que estão colocadas, né? O sistema social, o próprio aluno. Então, há um sistema social, essa escola está inserida num território, e nesse território, então, esse território diz respeito a saberes que devem penetrar nessa escola para essa escola ser trabalhada.
e mesmo o aluno, que deve ser o beneficiário desse sistema social. Portanto, aprender a partir do que essa sociedade traz de saberes, né? Então, trata-se, enfim, de decidir qual deve ser a oferta cultural. Mas lá ao final do livro, você vai ter este ponto de conexão, inclusive com os vigotskianos, né? Que é, como é que é a oferta cultural, qual é a oferta de repertório cultural que o sistema educativo traz? Como é que ele amplia este repertório cultural? Como é que ele amplia o acesso a uma cultura? Então, ela tem prescrições, ok? Até porque está num documento, né? Aqui ela está falando, lógico, diretamente do projeto de reforma do ensino que houve na Espanha e que aqui nós temos tido nos últimos anos, desde lá do final dos anos 90. Pensando em educação infantil, desde a introdução dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, apoiados nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, vão gerar a atual discussão de atualização dos currículos da educação infantil, que é a base nacional comum curricular que trata da educação infantil. Então, a base, olhando a própria base, né, olhando a reforma, há um documento prescritivo nacionalmente, mas ela é também aberta aos saberes da escola, saberes dos professores, saberes dos alunos, que é aqui onde entra o protagonismo do professor, protagonismo dos alunos, em todo o processo educativo. Então veja, o currículo ele é em parte prescritivo, mas ele é também aberto. E aí veja, então, onde está um currículo obrigatório, mas também adaptável aos diferentes contextos onde cada escola está inserida. Em todas as aulas que dou, que falo sempre uma coisa brincando assim, mas é sério, não? Cada escola tem o seu projeto, cada escola tem a sua estrutura de projeto, cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. Então, cada escola tem o seu contexto. O que brinco é tratar um pouco de música, né, de Racionais, por exemplo. Cada lugar uma lei. Se cada lugar é uma lei, cada lugar tem um contexto. Só que não é um contexto desconectado da prescrição. No nosso caso, o Brasil, da Base Nacional Comum Curricular, e também aqui fala das situações do cotidiano, onde essa escola está inserida. Enfim. E aí, na sequência, então, nós vamos ver que começa a trazer a proposta e mais diretamente as propostas espanholas, né, de como o processo espanhol se organizou. E nós, ao olharmos o processo espanhol, nós vamos ver que ele é extremamente parecido, muito parecido com o que nós vamos ter aqui no Brasil. E aí é por isso que esse livro, então, está neste concurso e tem aparecido numa série de concursos, este livro da Ribas. Então, a proposta, então, começa num sistema, né, parte de uma estrutura de um plano curricular que orientará e concretizará as intenções, a intenção, a desejo, a vontade. Não é uma coisa feita aleatoriamente. Então, a escola traz um desejo, traz uma vontade, traz uma intenção, uma intencionalidade, e por isso essa palavra começa agora a aparecer com mais potência. Ela nunca esteve desconectada do campo, se a gente for pensar no campo mais geral, do campo piagetiano. Mas ela traz, então, essa palavra agora cada vez mais potente, né? Uma intencionalidade educativa para a sua implementação da sala de aula. Há que ter uma querência, o professor tem que querer trabalhar com saberes que vêm de um documento estabelecido, prescritivo, como foi dito anteriormente, como aqui no Brasil, por exemplo, é a Base Nacional Comum Curricular, mas ela não é só isso, ela é a junção desses outros saberes que são os saberes dos próprios professores, como um conjunto de pessoas que estudam a educação, como intelectuais da educação que são, e das crianças, né? Das crianças bem pequenas, neste caso aqui, a educação infantil. Então, esta estrutura não deve ser entendida como um molde rígido, ao qual se deva ajustar de modo estrito. Ela é diretriz flexível e adaptável a contextos diversos. Cada lugar uma lei.
Então, se cada lugar, então, esta lei local, territorial, de presença da escola num determinado lugar, desses saberes locais que vêm da escola, esses saberes têm que estar presentes neste processo. Então, o plano curricular oferecido é, de fato, um processo gradual, que vai do mais geral ao mais concreto. Do mais geral, aberto, ao mais concreto. Veja que há uma perspectiva de ir fechando na concretude, na ação, no fazer, na experiência, né? Aqui no Brasil, mesmo lá na Espanha, vai se falar da experiência, do fazer, experimentando, fazendo. Então, do geral ao mais concreto e detalhado, aos poucos ele vai criando processos de detalhamento. Articula-se, fiz um destaque aqui, né, mais gritante, articula-se no que se convencionou chamar de níveis de concretização. Níveis de concretização, onde esses processos serão então realizados, concretizados. É a prática cotidiana do professor que não está dissociada, não está separada do pensar, do refletir sobre a própria prática o tempo todo. Então, e aí na sequência vai dizendo assim, né, e supõe uma opção determinada, de certo modo determinante da organização do currículo. Há uma determinação curricular de processos que entram na escola e há subdeterminações que a escola coloca para ampliar esses saberes. Então veja, é um movimento, né? Quem já assistiu a outras aulas vai ver que há uma discussão o tempo todo de um currículo em movimento, um currículo em ação, um currículo presente, atual, que se faz nessa ação contínua, de mudança contínua. Por isso ele não é transmissivo. Porque se ele fosse transmissivo, ele seria parado num único ponto. Mas ele vai se moldando à realidade local. E aí aqui aparece, né, um primeiro nível de concretização, um segundo nível e um terceiro nível. Então, olha, linhas mais gerais, primeiro nível, linhas mais gerais, orientações didáticas, conteúdos, procedimentos, fatos, né? Veja que já está apoiado em bases piagetianas quando vai se falar de conceitos, procedimentos, mudança de valores, mudança de atitude. Então, pensar naquele processo que a gente está discutindo o tempo todo, e vai discutir em todos os vídeos, que é quando a gente vai falar em concurso de professores no Brasil, da junção entre habilidades e competências, né, desse processo que é interconectado. Então, embora lá em cima, agora aqui naquela parte ali, compartilhemos algumas objeções, valorizamos positivamente tudo aquilo que a opção adotada tem de esclarecedor no que se refere a conceitos e terminologia. Então veja, ela está falando, não é um processo, a coisa chega à escola no primeiro nível, que é quando chega o currículo prescrito, a gente vai tentar olhar isso, organizar no segundo nível, numa sequência didática, e num terceiro nível, o que nós vamos fazer? Quais são as atividades? Que ações diretas nós inferimos para concretizar este currículo? E aí veja como há uma ação então, que é movimento. Que é igual eu estava falando anteriormente, é prescritivo, há prescrições inicialmente, mas há uma inferência que nós fazemos a partir do nosso trabalho de professores da escola. Então lá está dizendo, né, o processo de concretização das situações educativas no modelo de plano curricular proposto apresenta esses níveis. E aí vão da máxima generalização a uma explicação mais detalhada. Como é que nós vamos chegar a uma explicação mais detalhada? Se nós olharmos a Base Nacional Comum Curricular, ela está nesta generalização dessas questões gerais, mais explícitas de maneira geral, e aí nós vamos olhar lá na nossa base aqui brasileira os 5 campos de experiência. Os 5 campos de experiência, eles são ponto de partida. Como é que o professor olha, então, como um primeiro nível,
ver que saberes esses alunos têm e como ele vai trabalhar sequências didáticas. Para no terceiro ponto, quais atividades? Como aprender a partir dos saberes que esses alunos trazem, saberes que eu estou trazendo enquanto professor, que se entrecruzam com as intenções educativas do primeiro nível de concretização, ou seja, com o currículo que está prescrito, né? Então, e aí aqui continua explicando, né? O primeiro nível de concretização é a responsabilidade da administração educativa, que foi isso que nós acabamos de dizer, né? Tanto do Estado, que é quando o Estado coloca quais são as competências educativas que devem se materializar no campo curricular. Qual é a base? No plano curricular básico, qual é a base? É a nossa base. No nosso caso, a gente tem este nome neste instante, né? A Base Nacional Comum Curricular. O segundo e o terceiro níveis são de competências de cada escola. E aí nós, professores, entramos diretamente como pessoas que vão mexer. Como mexer lá no segundo e terceiro níveis? Como é que nós entramos com os nossos saberes e os saberes dos alunos? Como é que nós concretizamos a ação de maneira direta? Então, as escolas, né? As administrações educativas, aqui no Brasil, os sistemas de ensino vão elaborar propostas mediante a este plano curricular base, de caráter prescritivo, porém flexível, adaptável à ação em cada escola. Até eu tenho falado muito dessa questão da palavra adaptar. A palavra adaptar, ela serve para tudo, né? Então ela não é mais assim de um campo específico. Nós adaptamos esses processos o tempo todo. Veja que qualquer momento que a gente vai falar de uma ação, a gente precisa olhar e adaptar. Se eu estou com crianças maiores, eu tenho uma forma de falar. Senão as crianças não entendem. Se eu estou com crianças menores, é uma adaptação da minha fala ao repertório que essas crianças menores têm. Não há uma diminuição, há diferença, que é a diferença local, que pode ser etária, que pode ser por saberes, que pode ser em cada escola, que pode ser em cada sala de aula, sem desconectar do campo prescritivo geral. Sem desconectar. A escola não ensina qualquer coisa de qualquer jeito. Ensina de maneira estruturada. Só que é uma estrutura flexível, que demanda esses outros saberes dos alunos, dos professores, da escola, da intencionalidade da escola, que tipo de crianças estamos formando nas nossas escolas. Então, apesar deste planejamento em cascata, que eram lá os níveis, né, não podemos esquecer que se trata de um modelo curricular aberto, modelo curricular aberto, né? A palavra modelo talvez não seja a melhor, mas é a palavra que o autor está usando lá no livro. Então, que deveria funcionar em duplo sentido, retroalimentando-se constantemente. E é por isso que é possível falar, o currículo nunca é fechado. O currículo é essa construção aberta. O PPP é essa construção aberta com a participação de todos, inclusive dos pais, da comunidade, do entorno da escola, das crianças. Então vai vendo como é interessante e complexo, né? Escola não é um fazer estanque, que a gente mais tem visto por aí. As escolas fazendo a mesma coisa. Se as escolas fazem a mesma coisa, temos grave problema. Se as escolas fazem a mesma coisa, temos gravíssimo problema. Porque essas escolas estão deixando de expressar os seus saberes. Essas escolas estão deixando de ser flexíveis. Então, por sua vez, cada escola, em função de suas características, dos seus contextos, adaptará o plano curricular base e formulará a própria proposta. É preciso explicar? A escola tem proposta própria mediante o projeto curricular de centro. Mais adiante, o próprio livro vai tentar explicar o que é o projeto curricular de centro e nós vamos ver como é que diretamente ele é o que nós temos aqui no Brasil com um outro nome. A partir do projeto curricular de centro, as equipes de professores vão elaborar as suas programações curriculares. Já deu para perceber que
PCC, né, Projeto Curricular de Centro, ela é a base de planejamento do que a escola vai estruturar como saberes da sua escola. Então, é esta junção dessas programações, é a junção desses contextos, esta adaptação à realidade local que vai levar as escolas a uma prática singular em sala de aula. Eu não falo a palavra singular, mas eu quero falar a palavra singular para dizer assim, olha, eu olhando os saberes desses alunos trabalho com uma determinada forma, com uma determinada característica. A partir deste planejamento, em cascata, onde o prescritivo influencia o que acontece na escola, mas a escola também influencia o que é prescrito, e aí é neste ponto em que há uma culminância, né, onde a junção desse movimento vai fazer com que a escola crie processos próprios de saberes que são tão novos, tão pertinentes, que podem ser também questionados, reavaliados, observados, tomando rotas diferentes. Então aí não podemos esquecer que se trata de um modelo curricular aberto. Você vê a insistência nessas palavras, né? Sempre vou falando nas minhas aulas a necessidade de nós olharmos as palavras e ver como as palavras vão dizendo. É um processo curricular aberto, de duplo sentido, que se retroalimenta, em vez de fluir somente de cima para baixo. Não é só de cima para baixo, não é pronto, não é dado, não é prescritivo, igual eu estava falando anteriormente, vai falar o tempo todo. Isto é, as experiências que contribuem para a vida nas aulas deveriam ser, olha, o que acontece para a vida nas salas de aula deveriam ser as principais geradoras de todo o processo. A sala de aula viva, presente, ela que comanda todo o processo. É a sala de aula que oportuniza a revisão permanente de programações. Das programações do ciclo, do que está acontecendo naquele momento e desse projeto curricular de cada escola, né? Do projeto curricular de cada escola. Acho que a própria leitura do texto, né? Neste caso aqui um texto muito resumido, vai dando a compreensão do que significa, né? A própria estrutura do que nós estamos estudando aqui. Então, o plano curricular aqui, né, vamos para olhar agora, lá estávamos até agora olhando algumas questões mais gerais. E agora vamos olhar então também o que aconteceu na Espanha, no primeiro momento. O que aconteceu na Espanha para estruturar a base para a educação infantil. Então, é lógico que nesses países, e no Brasil também não foi diferente, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ensino fundamental, a base que calca, que fundamenta a cidadania. E depois o ensino médio. Então a estrutura é bastante parecida e por isso que este livro, enfim, tem sido usado aqui no Brasil. Ok? O plano curricular base para a educação infantil, apresentado pela Espanha, que a gente está tratando aqui, traz os seguintes elementos: objetivos gerais da etapa, áreas curriculares, objetivos gerais de cada área, blocos de conteúdo e orientações didáticas e orientações para a avaliação. Você pode observar que são as mesmas coisas que aconteceram no Brasil em relação à Base Nacional Comum Curricular. Uma clareza, uma busca de uma clareza maior sobre os objetivos gerais da primeira etapa da educação, que é a educação infantil. Então, para que serve a educação infantil? O que é a educação infantil? Isso está expresso em vários momentos aqui no Brasil, na própria LDB, né? Quando a LDB lá no artigo 29 vai explicitar os objetivos da educação infantil, a gente vai entender o que é a educação infantil. Que ela forma para o pleno desenvolvimento humano e ela coloca várias questões: o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social, e aí essas questões formam o ser humano integral, o ser humano como um todo. E aí a gente está formando a persona humana nos primeiros anos da educação infantil
quais são os objetivos? Se ele não é claro, se o objetivo geral da primeira etapa da educação, educação infantil, não é claro, a gente não sabe nem para onde estamos indo na educação infantil. Então, dessa mesma forma, quais são as áreas curriculares? Quais são os objetivos de cada uma das áreas curriculares? Isso não é novo, porque no Brasil, desde os referenciais curriculares nacionais, há uma discussão não só transdisciplinar na educação infantil, mas há também uma discussão sobre como é que todos os saberes estão dentro da educação infantil. De maneira mais clara ou mais direta, é possível dizer, é necessário dizer assim, com outros nomes, estão lá na educação infantil. A língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia e todas as áreas do saber estão na educação infantil. Com outras linguagens, com outras perspectivas e com o olhar da criança pequena, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Que é assim que a nova base vai expressar os 3 momentos. Quais são os objetivos, então de cada uma dessas áreas? E em cada uma dessas áreas, quais são os conteúdos? Para nós aqui, os conteúdos se pautam nos 5 campos de experiência. E quais são as orientações didáticas, que são aqui, pedagogia de projetos, que dá para dizer assim, orientações didáticas, pedagogia de projetos com sequência didática. O professor não faz uma atividade aleatória, ele pensa numa sequência encadeada de processos que ele está ensinando. E a base expressa isso de maneira muito clara. E nem é tão longo assim na educação infantil. É uma camisa de força? É igual está dizendo o texto aqui. Não. É uma prescrição base. Prescrição base. Portanto, a partir dali, o professor pode, deve, precisa, ele criar. E contar com a criação das crianças também. Veja como é uma junção. E como isso, enfim, vai ser avaliado, né? Na educação infantil no Brasil, a avaliação se dá mediante observação e registro. Também está apontado assim lá na LDB. Então, se a avaliação é mediante observação e registro, como se dará essa observação e como se dará esse registro? Que também é a discussão de cada escola. Não há uma prescrição direta, nem obrigatória dizendo é isto ou aquilo. Que as discussões vão ser, olha, podem ser 1000 formas de registrar. Posso fazer relatório, portfólio, posso fazer a partir das atividades das crianças, eu posso juntar, eu posso fazer vários meandros sobre isso, eu posso fazer de fotografias do professor, das crianças, do olhar das crianças, eu posso fazer muitas coisas para avaliar como essas crianças estão se desenvolvendo. Porque no Brasil, as crianças na educação infantil não são avaliadas com o objetivo de promoção, elas são avaliadas com o objetivo de olhar o seu desenvolvimento e entendermos onde cada uma está ao longo do ano, e quando elas terminarem a etapa da educação infantil, ou os momentos da educação infantil, em outra escola, outro professor, darão continuidade a esses processos. Então, conforme o critério comum, base nacional comum, conforme o critério comum adotado pelas diferentes etapas do sistema educativo, e aí voltamos a cada etapa do sistema educativo, educação infantil, que é o nosso olhar aqui. Cada uma delas se estrutura internamente em pequenos ciclos. No caso, Espanha ainda, na educação infantil, e veja, é o mesmo que aconteceu no Brasil, né? A educação infantil se organizou em 2 ciclos, de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos. No Brasil é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que a gente falaria assim, aqui no Brasil, de 0 a 3 anos e 11 meses e 4 e 5 anos, ou 6 anos incompletos. Enfim, é a mesma estrutura, né? Então, como o próprio Ministério, neste caso ainda da Espanha, adverte, essa distribuição deve-se mais a razões sociais, estruturais, metodológicas e otimizadoras dos recursos materiais e humanos, do que a argumentos sobre psicoevolutivos. Até porque há várias discussões sobre a possibilidade de trabalhar de maneira diversa com as várias faixas etárias. As faixas etárias não são problemas, não devem ser e nem são problemas na educação. Mas o sistema, de maneira geral, se organiza em 2 ciclos. Para nós aqui no Brasil, indo mais diretamente ainda nos nomes, né?
creche e pré-escola. No mesmo sentido, né? E não há, e nem parece, que não pareça, mas não há contradições significativas entre os dois momentos dos ciclos. São matizações de momentos diferentes. Que aqui no Brasil nós vamos olhar que mesmo dentro da distribuição dos tempos, nós vamos olhar que lá na base não é só creche e pré-escola. A creche ainda está dividida em dois momentos. Bebês e depois crianças bem pequenas, creche. E depois, na pré-escola, crianças pequenas. Então veja, além da gente olhar que no Brasil há uma divisão entre dois momentos, creche e pré-escola, no momento creche, há uma divisão de dois momentos. Divisão que não é, igual se falou aqui, não é uma marca, né? Não é que mudou, mas mudam os processos educativos. Bebês, porque há características dos bebês e há várias questões que envolvem os bebês enquanto protagonistas, que são diferentes, exatamente porque eles ainda não falam, mas se comunicam através do choro, do corpo, de momentos psicocorporais, né? Ou psicomotricidade, enfim. Eles se expressam de formas diferentes do que crianças bem pequenas. Bebês, crianças bem pequenas, esses dois dentro da creche. E quando chegamos à pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, é o momento de trabalharmos a ideia, aparece lá na nossa base nacional comum curricular, crianças pequenas. Então, veja, é a mesma estrutura, né? Ainda lá na Espanha, né, os objetivos gerais desta etapa, num total de 10, são formulados como as capacidades que se pretende que as crianças tenham desenvolvido ao concluir a educação infantil. Aqui no Brasil, essas etapas estão situadas dentro dos campos de experiência. São 5 campos de experiência, com sequências didáticas definidas não como prescritivas, mas como base onde os saberes das crianças, de crianças pequenas, crianças bem pequenas, bebês, entrarão para serem discutidas com os saberes dos professores. Então, as áreas curriculares nesta etapa de educação infantil apresentam-se como âmbitos de experiência, campos de experiência. Para nós aqui, campos de experiência, e não como áreas de conhecimento. Então, aprende-se fazendo, aprende-se no fazer. Absolutamente piagetiano. No sentido de que se referem mais às experiências e às atividades que as crianças realizarão do que às informações, do que aos conhecimentos que o adulto deve transmitir-lhes. Então, não é aula, desculpa, a resposta talvez num certo sentido é compreender. Não é aula, não é dar aula, não é o adulto transmitindo seus saberes, é um processo de compartilhamento de saberes, portanto, campos de experiência que se faz junto. O professor é brincante. Se a gente olha lá na base mesmo e pegar lá os campos, os direitos de aprendizagem, os 6 direitos de aprendizagem que estão na educação infantil, nós vamos ver assim, olha, o professor deve desenvolvê-los, os 6 direitos de aprendizagem junto com as crianças. Entre eles está lá, por exemplo, sei lá, o brincar. Brinca-se junto, se faz junto. Campos de experiência. Experiência para a criança, experiência para o professor, experiência para o bebê, experiência para o professor, de ter acesso à maravilha, de ter o acesso a esse saber de um bebê, de uma criança bem pequena, que é diferente para cada criança, que é diferente em cada escola, que é diferente em cada território. Então a discussão, ela é interessantíssima, desde que os professores se ponham a refletir sobre suas práticas. Então,
no sentido de que se referem mais às experiências do que às atividades que as crianças realizarão, do que às informações e aos conhecimentos que o adulto deve transmitir. Ok, já falamos. A estruturação dos conteúdos por áreas tem como finalidade principal ajudar o professor a sistematizar e planejar o seu trabalho. E, em nenhum caso, deve supor que as atividades das crianças sejam realizadas em função dessas áreas, vírgula, mas sim do que aquelas, do que aquelas que deveriam ser globalizadas. Então nós estamos ensinando porque queremos que essas crianças olhem o mundo com outros olhos e outros olhares, para além do âmbito da família. Como diz a própria lei, como dizem todos os documentos aqui no Brasil, e a Espanha está dizendo no mesmo caminho, né? Do mesmo jeito. Né? As áreas curriculares estabelecidas na educação infantil são, Espanha ainda, identidade e autonomia pessoal, descoberta dos meios físico e social, comunicação e representação. E aí aqui a gente teria que observar como esses processos são basicamente os mesmos que compõem os campos de experiência aqui no Brasil. Aqui parecem menos, né? Mas aqui no Brasil nós tivemos desdobramentos de alguns campos, que estão de outras formas, até porque já vinham com desdobramentos desde os referenciais curriculares para a educação infantil, desde os RCNEI. Mas são os mesmos. E é por isso que este livro, então, possivelmente está estruturado aqui no Brasil, para nós olharmos fazermos essa comparação, que é isso que nós estamos tendo para o nosso concurso, né? Então, aí aqui, continuando olhando assim, porque está trazendo o modelo espanhol para nós olharmos como é que o Brasil se inspirou e se inspira nesses processos extremamente piagetianos. A proposição, então, lá na Espanha, das 3 áreas curriculares, apoia-se no fato de que a educação infantil tem sua própria especificidade. Aqui no Brasil a discussão é a mesma. A educação infantil, primeira etapa da educação básica aqui no Brasil, tem sua própria especificidade. E que as grandes unidades de significação para a criança nesse período são ela mesma dentro do seu ambiente. Nada mais piagetiano do que falar isso. Ela aprende por si, descobrindo-se a si mesma, a sua identidade, num ambiente, num meio que deve ser rico de experiências. Absolutamente piagetiano. Ambiente rico de experiências. Isso supõe superar esquemas anteriores, passado, mais academicista, segundo os quais o currículo para a criança pequena era uma reprodução em escala menor dos currículos. A escola era preparatória para esses momentos. Não é. E aqui no Brasil, isso, nos últimos anos, está marcado na forma da lei. Educação infantil. Primeira etapa da educação básica. Se é a primeira etapa, ela tem coisas específicas dessa etapa a serem trabalhadas. E aí a gente pode olhar que sim, é neste processo, né? E aí agora vão ser explicitadas cada uma das 3 áreas, né, da Espanha. Mas se a gente ler, a gente vê assim, a conexão é a mesma aqui no Brasil. E olha, no Brasil ainda é um pouco mais rico, porque nós temos 5. Mas passam pelo mesmo campo, né? É adquirir a identidade e autonomia. E adquirir a sua identidade, quem eu sou? Em que mundo vivo? Que relação tenho com este mundo? Com o ambiente em que vivo? Na escola, fora da escola, na escola, no território, na escola e na família. Então, refere-se ao conhecimento de si mesmo, criança, e à construção da sua própria identidade, em interação com o ambiente sobre a qual a criança pode, enfim, intervir mediante o seu próprio conhecimento, suas próprias possibilidades, sua própria autonomia. Então a gente vai ensinando aos poucos e de maneira direta, fazendo, na experiência, os processos de autonomia. E nós queremos que ela conquiste a autonomia. E aqui rapidamente assim, né? A área 2, a descoberta dos meios físico e social.
Então, como é que ela compreende elementos, espaço, condições? Por isso a escola não pode ser o espaço marcado, as relações marcadas, o tempo marcado. A escola é esta vivência diária onde várias possibilidades se colocam, para ela inclusive ir aprendendo o que é possível e o que não é possível, o que é limite e o que não é limite. Para ela ir aprendendo as relações sociais, a atividade humana, a respeitar, a ser respeitada, né? Os objetivos, o mundo, e aqui vai falar de animais, Espanha, animais, aqui no Brasil também, mas animais, plantas, paisagem, mundo, olha o mundo. E aqui ainda dá para ampliar, por isso que aqui tem mais áreas, né, para a gente discutir isso, né, que são os campos de experiência, a discussão é muito mais complexa, né? Você vê, às vezes nós temos a gente fica perdido quando há processos como a gente tem vivido, por exemplo, de algumas epidemias ou pandemias que sofrem, mas o brasileiro ainda não conseguiu refletir sobre os problemas que ele vive. Então nós somos um dos países que mais comete, as pessoas mais matam no mundo. Nós matamos pessoas aqui mais do que guerra. Nós temos doenças aqui que deveriam já estar erradicadas e não estão, como a dengue, por exemplo, continuam matando e matam muito e as pessoas esquecem. Nós estamos vendo as pessoas pararem de vacinar os seus filhos. Então, não estão entendendo que mundo estão inseridas, estão perdidas no mundo. E aí a escola é o lugar de recuperar esses espaços. Eu preciso descobrir em que meio estamos. Que sociedade social, que sociedade vivemos. E desde sempre vou discutindo isso com as crianças. Aí vem a escola lá e vai marcando grade, é grade de horário, é grade de linha de tempo, é grade de adaptação que ela é feita às vezes de maneira marcada, é grade de rotina fechada sem a participação da criança. Isso não é escola. Essa é a discussão. E aí a área 3, comunicação e representação, né? Que é lógico que nós somos seres comunicativos e comunicantes, então como é que nós nos comunicamos? Como é que nós representamos? Como é que nós nos expressamos? Como é que nós trabalhamos diferentes linguagens e de diversas formas? E aqui está falando assim, né? Espanha, desculpa. Tem uma tripla função, ela é brincante, criativa, comunicativa e representativa. E aí você vê que aqui dentro você tem várias coisas. Aqui no Brasil está um pouquinho mais separada por conta dos 5 campos de experiência. Mas a discussão foi a mesma aqui no Brasil. E aí aqui embaixo, né, os conteúdos incluem fatos, conceitos, princípios, habilidades, técnicas, estratégias, valores, normas, atitudes, habilidades que se transformam em competências. Não está escrito isso aqui, mas é só para a gente marcar uma coisa que gosto de reafirmar, porque reafirmo com outros autores e esses concursos todos reafirmam. Habilidades que se transformam em competências. E aí, para ir fechando, nós vamos olhar, esses quadros estão lá estão no livro, né? E estão, enfim, desta forma. Aqui não ficou com uma ótima resolução, mas você depois lá, abrindo o PDF desta apresentação, você conseguirá observar de maneira mais clara cada um dos itens, né? Então, os objetivos de cada uma das 3 áreas na Espanha, né? O currículo geral da Espanha. O nosso aqui seria um pouco diferente, mas veja, habilidades que se transformam em competências, mudança de atitudes, mudança de valores. E elas elas sempre passarão pela mão dessa figura fundamental que somos nós, professores. As orientações didáticas, elas batem nos campos para irem mexendo com esses campos a partir desses saberes da escola, saberes dos professores. Então, o livro trouxe essa discussão de como outras regiões da Espanha, né? Lá no livro nós vamos encontrar quadros sobre a região de Barcelona, a região de Madrid, outras regiões da Espanha. Aqui eu trouxe a região da Galícia, só para mostrar assim, como é que foi pego aquele prescritivo nacional que nós vimos anteriormente e como é que ele foi desdobrado de outras formas. O próprio sistema de ensino local já trouxe outras considerações.
E na parte final do livro, na próxima aula, né, na segunda aula deste livro, nós veremos que a autora vai falar assim, qual é a potência, qual é a força que os professores colocam nos planos de ensino, aqui no Brasil são os PPPs, né? Nos PPPs, que na Espanha tem outro nome, mas você vai ver que eu vou fazer a marcação falando como é que os professores colocam e criam seu currículo local, seu PPP local, seus saberes locais, a partir dos seus saberes locais, que vem dele, dos alunos, das crianças, da comunidade, do entorno da escola, do território. E aí aqui então, é só para você lembrar do quadro anterior, olhar o quadro anterior como ele é mais generalista, como o próprio texto anteriormente disse, como, aí quando a gente chega numa região, a própria região já coloca, olha, tem outras coisas. E sem perder, aqui mais diretamente dizendo, né, sem perder habilidades que se transformam com o tempo em competências. Habilidades que se transformam em competências. Então, mesmo outras características que vão falar lá da Espanha, né? Vai se falar de ensino religioso, não se falava na discussão geral, mas a discussão local pode colocar se acham que isto é importante. Então, veja que aqui nós temos esta marcação para mostrar as diferenças em relação à base geral espanhola, né? Aqui no Brasil nós vamos aos poucos observar isso. Então algumas cidades começam a fazer as suas marcações desse mesmo jeito, as suas ampliações, olhando a base nacional comum curricular e ampliando para os saberes com os saberes locais. E aí, chega na escola, ele é prescritivo? Tem que ser feito desse jeito? A resposta é não. A resposta é como a escola adapta, coloca os saberes que transitam dentro daquela escola para ampliar ainda mais, agora com o olhar local, esse currículo. Que não pode ser prescritivo, mas movimento. E olha, este é o ponto central, talvez, deste livro. É movimento. É ação educativa em movimento. E se é movimento, todos devem ser incluídos. Professores, crianças, comunidade escolar, pais, mães. Eu falo pais, mães responsáveis. Se eu olho a LDB diz isso. Pais, mães responsáveis têm direito de saber do processo educativo e participar do processo educativo. Colabora nesse mesmo sentido. Nada está desamarrado. Vai percebendo. Nada está desamarrado. E aí quando a gente vê, às vezes, as escolas fazendo, ou às vezes, muitas vezes, as mesmas coisas em lugares diferentes, dá para dizer que isso não é escola. Então a gente tem que estar atento. Será que isso é escola? Nós estamos terminando aqui a nossa primeira aula, mas voltaremos para a segunda aula, para continuidade e fechamento do livro da Arribas. Obrigado. Bons estudos. Estude todos os dias e não deixe de estudar.